Vamos nessa, informação chegando aqui no Boa Tarde Fox. Vamos ao vivo acompanhar as duas equipes. Destaque manchete do Corinthians. Boa tarde, Fernando Caetano. Salve, salve, Prieto, Gustavo Ribeirão, amigos do Boa Tarde Fox. Estamos aqui no Centro de Treinamento Joaquim Grava, acompanhando a reapresentação do Corinthians nessa tarde ensolarada de sexta-feira. Tempo bom aqui para os lados do Timão, que é líder, invicto no Campeonato Brasileiro, e agora tem esse jogo importantíssimo domingo contra o Grêmio lá em Porto Alegre. O técnico Fábio Carilli não poderá contar com o Gabriel, que está suspenso, e já adiantou que o Paulo Roberto vai entrar ali no meio-campo. A gente está aqui acompanhando a movimentação, início do trabalho de treinamento, e ao longo do Boa Tarde Fox a gente volta com mais informações desse Corinthians, que está muito bem, invicto a 22 jogos nessa temporada de 2017, Prieto. Obrigado, Caetano. Daqui a pouco, como ele mesmo disse, volta aqui no Boa Tarde o Neymar. Esporte Clube Corinthians, cadê o Fernando Caetano? Tá aqui, acompanhando tudo do Timão. Já trouxe informações do jogo Corinthians e Bahia e agora fala como é que tá o preparativo aí para o grande clássico. Tudo bem, Caetano? Tudo bem, Prieto? Mais uma vez, boa tarde a você, ao Gustavo. Para quem está em casa acompanhando o programa, falamos ao vivo da Zona Leste da cidade de São Paulo, Centro de Treinamento Joaquim Grava, os jogadores do Corinthians se reapresentando, iniciando a preparação para o jogo importante do próximo domingo contra o Grêmio. Com a vitória de ontem sobre o Bahia 3-0, o Timão se manteve na liderança do Brasileirão, agora com 23 pontos, um a mais que o Grêmio, que é justamente o próximo adversário. Quer dizer, ingredientes aí para esquentar esse jogo de domingo lá em Porto Alegre. O Corinthians, que na nova arena do Grêmio ainda não conseguiu vencer. Foram 5 jogos apenas no novo estádio, com 4 vitórias do Grêmio e 1 empate. E agora então o Corinthians, nesse ótimo momento, invicto a 22 jogos na temporada, vai defender a liderança e vai tentar acabar com esse jejum, com esse tabu de vitórias lá em Porto Alegre. A gente observa aqui, ó, no campo, os jogadores do Corinthians no trabalho junto com o técnico Fábio Carilli. Na verdade, agora no gramado apenas os reservas ou os jogadores que atuaram ou entraram durante a partida de ontem, atuaram um pouco na vitória contra o Bahia. Os titulares, os principais atletas estão lá na academia, fazendo trabalho de recuperação física, hidroginástica, enfim, o Corinthians que tem esse jogo importantíssimo então contra o Grêmio. E o Fábio Carilli já sabe que não poderá contar com o Gabriel, que acabou sendo expulso, tomou 2 cartões amarelos, o segundo um pouquinho exagerado, é verdade, um pouco de reclamação por parte dos corintianos, mas o fato é que o Gabriel vai ficar de fora e o Paulo Roberto será o substituto. O Fábio Carilli ontem na entrevista coletiva depois do jogo já adiantava que deve manter a mesma formação do jogo contra o Bahia, com aquela boa base que o Corinthians vem conseguindo ao longo da temporada. Com essa mudança, então, a entrada do Paulo Roberto na vaga do Gabriel. No mais, o Corinthians deve seguir aí com o goleiro Cássio, o Fagner pela direita, a dupla de zaga, o Balbuena com o Pablo, pela esquerda o Guilherme Arana. Aí essa dúvida, esse problema aí, o Gabriel é a ausência. Vai entrar então o garoto Paulo Roberto, o Maicon, aquela linha com o Jadson, Rodriguinho mais no meio, Romero mais pela esquerda e o Jô como homem de referência no ataque. O Jô que está num ótimo momento, 5 gols no Campeonato Brasileiro, Rodriguinho também está aparecendo bem. Enfim, o Jadson ontem é que ficou devendo um pouquinho, ainda sentindo a falta de ritmo pelo problema que ele teve no joelho, dores musculares. Então o Jadson ainda tá readquirindo a melhor forma para recuperar o bom futebol. No mais, o Corinthians conseguiu uma importante vitória e agora então se prepara para esse teste difícil. Vai ser complicado contra o Grêmio lá em Porto Alegre, mas o Corinthians vem embalado pelos ótimos resultados, né, Prieto? São 22 jogos sem perder nessa temporada de 2017, o Corinthians, Prieto. Pois é, você tem razão. Vem embalado sim, é o time líder do campeonato, vai colocar à prova essa liderança jogando como visitante, enfrentando o Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre.
E enquanto você traz as informações aqui, Caetano, eu perguntei o seguinte para o Ribeirão. O Grêmio também jogou ontem e também venceu. Tinha jogadores pendurados. Perdeu alguém? Não. Não perdeu. Os pendurados eram o Léo Moura, que não atuou, está machucado, e o Barrios, que atuou como titular, mas não levou cartão amarelo. No Corinthians, o Gabriel era um dos pendurados, assim como o Fagner. Ele acabou recebendo amarelo e depois acabou expulso ainda, então está fora do jogo. E o Carille tem uma característica interessante, né? Muitos treinadores fecham treino, não divulgam a escalação nunca. O Carille, ele é bem transparente, ele abre o treino, ele já revela a escalação, ele segue muito o que o Tite faz. O Tite já fazia isso no Corinthians e segue fazendo também na seleção brasileira. Já nós teremos o Wagner Martins ao vivo para falar do outro lado, então, desse clássico, que é o time do Grêmio, direto de Porto Alegre. É o Carille aqui? É o Carille, né? Aí debaixo da trave, acompanhando o trabalho do time do Corinthians. Outra coisa que eu conversei com o Ribeirão aqui, Caetano, com relação à entrada do Paulo Roberto no time. Ele já foi improvisado na lateral direita, agora entrando no lugar do Gabriel, essa é a posição dele. Ele deve render mais, né, Caetano? A posição de origem do Paulo Roberto é ali como volante no meio-campo. O Paulo Roberto da Silva, né? Que é mineiro de Lavras. Ele originalmente é jogador de meio-campo, volante, já atuou improvisado na lateral. E aí então tende a render mais, né? Na posição de origem, o Paulo Roberto. Como eu disse, né, Prieto? Vamos ver como é que vai agora ficar o Jadson, né? Porque ontem a torcida corintiana chiou um pouquinho, não gostou de alguns lances que o Jadson acabou errando. Como eu disse, ele está se recuperando ainda fisicamente dos problemas que teve, desgaste pela sequência de jogos. O Jadson, então, tá se criando uma grande expectativa com relação ao Jadson, que já começa a ter uma sombra, né, que é o Marquinhos Gabriel, porque o Marquinhos Gabriel estava em baixa, mas aí teve algumas oportunidades com o Jadson machucado, com o Rodriguinho na seleção brasileira. O Marquinhos Gabriel, nas últimas partidas, tem entrado bem, tem dado conta do recado. Ontem, inclusive, marcou o terceiro gol no lance por cobertura, numa boa recuperação de bola, já aos 47 do segundo tempo. Então, Marquinhos Gabriel está ganhando pontos aí. O Jadson, que abra o olho, é claro que o Jadson é titular, é absoluto, mas o Marquinhos Gabriel está realmente se recuperando nessa temporada. Tem a confiança do Fábio Carille, que diz que vai recuperar também o Giovanni Augusto, que está um pouco em baixa no elenco, mas o Fábio Carille quer também contar aí com o Giovanni Augusto, com o Marquinhos Gabriel. Enfim, o Corinthians, né, Prieto, que começou a temporada sob muita desconfiança, vai se tornando a cada jogo uma equipe mais sólida. E olha, o Corinthians já tem 23 pontos, tem um dos melhores inícios na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Então, eu já coloco o Corinthians na lista dos favoritos ao título, sim. Tem muita gente dizendo, o Corinthians está muito cedo, só 9 rodadas. Mas se a gente considerar que o Corinthians, nessa temporada, perdeu só 2 jogos até agora, em 6 meses... Quer dizer, o Corinthians está se encaminhando muito bem nessa temporada e entra assim na lista de candidatos ao título brasileiro. Você concorda, Prieto e Ribeirão? Eu vou deixar o Ribeirão comentar. Eu acho que você está sendo precipitado. O campeonato está só começando, foram 9 rodadas, mas eu gosto de cara de opinião e cara valente, bravo, igual o Fernando Caetano. O que você estava falando aqui? O Corinthians... Bom, o campeonato já foi disputado em 1/4, né, de campeonato, né? 1/4 já foi disputado, 25% do campeonato já foi realizado e o Corinthians, assim como o Grêmio, né, conseguiu já se distanciar bastante daquele segundo pelotão. O Corinthians tem 7 pontos à frente do terceiro colocado, que é o Santos. O Grêmio tem 6 pontos à frente também do terceiro colocado. Então são 2 equipes que já se desgarraram daquele segundo grupo. Então você precisa hoje de pelo menos 3 rodadas com tropeços do Corinthians para encostar na liderança. Então é um número impressionante, um começo muito bom. E olha, não dá para dizer que hoje o Corinthians não é favorito a ganhar o título. Evidentemente que é um começo arrasador do time do Corinthians, tem que ser respeitado, assim como tem que ser avaliado também os confrontos que o Corinthians teve de sequência no começo do campeonato. Quais foram os adversários que o Corinthians teve no começo do campeonato? Agora vai ter um adversário muito difícil. Não que não tenha tido até agora, claro que teve. Sim. Teve jogos muito difíceis, né? Mas vamos ver essa sequência aí, porque eu vi muita gente reclamando
dos primeiros confrontos do time do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A tabela do Campeonato Brasileiro acaba aí beneficiando o time do Corinthians. O Corinthians vai dar a resposta agora, daqui para frente, depois desses 25% de campeonato disputado, como disse aqui o Ribeirão.